Mas eu posso dizer o seguinte, eu só vou dar uma dica. Estamos esperando desde as 4 horas da tarde. Se não acontecer hoje, amanhã tenho certeza que essa sirene irá tocar de forma deliberada a partir da tarde. Assim é bom, pô. Hã? Vou mandar. Já tá no ar? Eu já te mandei, já. Já saiu? Mandei, abre aí. Calma. Pronto, minha gente. Oficial na imprensa. Agora é da imprensa também, ó. Olha a imprensa aí, ó. Tá solto. Corinthians, MP oferece denúncia à Justiça por Duílio Monteiro Alves no uso de cartões do clube em gasto pessoal. Então é oficial. Acabou de sair. 22h08 saiu a matéria sobre a denúncia de Duílio Monteiro Alves. Vamos ver o que está na matéria. Vamos entender o que está na matéria. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia criminal contra Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, por apropriação indébita no uso do cartão de crédito corporativo do clube durante a sua gestão entre 21 e 23. Segundo a denúncia, Duílio teria utilizado o recurso do Corinthians para despesas pessoais, como restaurantes, hotéis, compras em free shop, supermercados, cabeleireiro e equipamentos de náutica, sem relação com a atividade institucional do cargo, que não prevê remuneração pelo Estatuto. O Ministério Público aponta o valor total de 41 mil, já atualizado com correção monetária e juros. O promotor também pede indenização ao clube por danos morais na quantia de 31 mil. O MP pede bloqueio de bens e medidas cautelares. Além de abertura da ação penal, o promotor solicita à Justiça o bloqueio de bens, proibição de acesso ao Corinthians e contato com testemunhas, suspensão de qualquer função associativa do clube, inclusive participação no Conselho Deliberativo. Proibição pode deixar o país sem autorização. Quebra de sigilos bancários e fiscal dos denunciados. O MP também pediu auditoria externa independente nas despesas com cartões corporativos do clube entre 21 e 23. Possível crime tributário também entra no radar. Promotoria aponta ainda indício de sonegação fiscal ao sustentar que os valores utilizados por Duílio representariam um acréscimo patrimonial não declarado à Receita Federal. Segundo o MP, o mesmo rendimento de origem ilícita são tributáveis e a omissão poderia configurar crime contra a ordem tributária além da apropriação indébita. O uso de cartão é tratado como remuneração disfarçada. É a mesma tese. Eles estão usando a mesma tese em relação à questão do André Sanches. Certo? A tese é a mesma, ainda que a juíza não tenha entendido dessa forma, estão utilizando tanto o crime tributário quanto a apropriação indébita. Vamos lá. O Ministério Público argumenta que, na denúncia que o uso de cartão corporativo para despesas pessoais configura uma forma indireta de remuneração. Segundo o promotor, esse tipo de prática pode, inclusive, colocar em risco a isenção fiscal da entidade, pois caracteriza a distribuição disfarçada de renda ao patrimônio. Gerente financeiro também é denunciado por omissão, e neste caso, mesma situação do caso do Roberto Gavioli, então gerente financeiro por omissão. De acordo com o MP, Gavioli tinha a obrigação funcional de conferir faturas, exigir notas e bloquear despesas irregulares, mas permitiu que os supostos gastos pessoais de Duílio fossem pagos com dinheiro do clube. O Ministério Público sustenta que a omissão foi determinante para que os desvios permanecessem ocultos e classifica a conduta como penalmente relevante. Gavioli, inclusive, já responde por outra denúncia criminal envolvendo o ex-presidente André Sanches. Nesse caso anterior, o MP apontou um padrão semelhante de atuação com falhas no dever de fiscalização e validação de despesas pessoais como se fossem institucionais. Caso soma outras investigações no clube. Na denúncia, o promotor cita que os fatos se inserem em um contexto mais amplo. É disso que eu estou falando para vocês, calma. Mencionando, inclusive, investigações anteriores envolvendo outros dirigentes como o André Sanches. Para o MP, o episódio do cartão reforça indício de gestão temerária, prejuíza a imagem do clube e abala a confiança dos associados. Neste, já de cara, segundo a matéria, não estamos vendo a questão de outras empresas ou chamadas as empresas fantasmas, como aconteceu no caso do minimercado, como aconteceu no caso de outros serviços que ainda estão por vir ou que já estão ali ligados. Então, nesse primeiro momento, ele colocou apenas e tão somente o cartão corporativo. O que você acha aí, meu queridão? Primeira denúncia, eu vou ressaltar isso daqui antes de você terminar. Primeira denúncia para Duílio Monteiro Alves. O que você acha? Bom, nada me surpreende a respeito disso daí. Até porque foi avisado. Agora eu quero ver o investigativo. É o investigativo, ainda se tem dúvidas se é apropriação indébita ou não. Já tem uma amostragem aí a respeito do André Sanches. Não é o mesmo fato, igualzinho. Hiperslitre. Então, eu quero... Vai ser uma choradeira nas redações, que meu Deus do céu. Hoje é crise existencial. Hoje é crise existencial. E aí, seu Biônico? Quem é a milícia digital, seu Biônico? Fala pra nós quem é a milícia digital, seu Biônico.
E aí, eu quero saber como é que está o processo administrativo disciplinar do Duílio Monteiro Alves, em que pé está e como estão avançados a instrução da Comissão de Justiça. Onde é que está a Comissão de Justiça agora? Não é isso? Então, de certa forma, é uma grande questão, porque o do Andrés, no final de dezembro teremos avançada a questão do Andrés Sanches, pá. Já estamos no dia 15 de dezembro. Até agora não houve absolutamente nada. E, de certa forma, agora o Duílio volta ao radar. Qual é o andamento? Existe algum andamento? Porque nem o Pantaleão falou sobre esse tema, que eu achei muito curioso. Agora, um ponto bem interessante. Aos associados, aos conselheiros, o senhor Adriano Monteiro Alves era CEO do Duílio. Ninguém vai pedir para ele ser afastado? Vai ficar todo mundo quietinho mesmo? Ele vai continuar influenciando na administração? Vai haver o pedido do Pantaleão para afastamento? Vou esperar a denúncia, vou esperar o quê? Uma tornozeleira? O que você vai esperar? E aí? O que acontece? Bom questionamento. Vocês estão trocando conselho? Fala que a gente está trocando conselho agora. Bom, de qualquer maneira, depois dessa aqui, eu posso dizer o seguinte: temos alguns questionamentos. Houve oferecimento da denúncia, não tivemos acesso ao documento, né, para a gente começar a entender o fundamento. Nesse daqui, salvo engano, não houve a associação, não é a ocultação, né, em relação ao patrimônio. Então, de certa forma, vão aguardar o que modificou em relação a todo o pedido. Todo o pedido tem uma situação específica. Na minha concepção, ele fez apenas a abordagem dos cartões. Existem muitas outras coisas que ainda ele não fez. Talvez, certo? Tenhamos ali novidades no começo do ano que vem já. Já no começo do ano que vem, eu posso ter algum feeling aqui que teremos novidades seríssimas em relação a outras ações, principalmente no que tange ali a relação das empresas de fachada que não foram colocadas nessa primeira denúncia. Não é só isso. É a primeira denúncia. Eu vou ressaltar isso porque quando eu falei aqui que o do Andrés era mais simples, e aí teve um investigativo falando que era o mais complicado, não. O mais simples é do Andrés. O mais complexo, hipoteticamente, é o do Duílio Monteiro Alves. Porque ele envolve não só os cartões. Cartões é a primeira fase. Você tem, supostamente, empresas de fachada ali. Na teoria, teoricamente. Você tem um centro de custos envolvendo outras pessoas. O motorista não está aí. Vocês já perceberam que o motorista não está aí? Lembra do Denilson Grilo, que entrou como investigado? Não está aí. Calma. Essa é a primeira. E aí vocês vão entender o tamanho do problema. O que seria o centro de custos que vocês tanto falam? Centro de custos é o seguinte. No Corinthians, você tem o cartão corporativo, cartão que você usa para compras, cartão para tudo que é uma empresa. Você usa para passar um pouco, empurrar a despesa e ainda ganhar um dinheirinho ali de cashback, essas coisas. Tá? Cartão corporativo que existe em toda empresa. Ok, isso vinha até a época do Andrés Sanches, 2021, certo? Comecinho de 21. O que acontece? Além do cartão corporativo, que é uma forma de rastreamento das despesas do Corinthians. Tudo que você está no cartão está registrado, sabe a data, o horário, sabe onde você gastou, essas coisas todas. Aí foi feito um centro de custos. Centro de custos é o quê? Preciso fazer pagamento de algumas coisas assim mais rápidas, que precisa de dinheiro, movimentação de dinheiro. Então o Corinthians criou uma lista, né, em que o presidente poderia gastar mediante as suas necessidades e comprovações. Então, por exemplo, preciso essa semana de 30 mil reais. O Corinthians financeiro entrega 30 mil em espécie. A quem está pedindo, neste caso, o centro de custos do presidente, 30 mil reais em espécie. E depois de alguns dias, 10 dias, 20 dias, ele entrega os comprovantes do uso deste dinheiro. Ok? Aí na próxima semana, mais dinheiro, mais comprovação. Comprovação, pega o dinheiro, comprovante para cá. Pega dinheiro, comprovante para lá. E aí você faz uma lista, depois você assina com todos os comprovantes, todos os custos que você teve, toda a lista você vai e entrega para o financeiro. O centro de custos que foi acessado pelo GE estabeleceu que em um mês, ou menos de um mês, né? Menos de um mês, alguma coisa assim, próximo de um mês, de outubro de 23, foi outubro de 23, o centro de custos do presidente gastou 86 mil reais. Ele tinha pego 80 em espécie, gastou 86 e o Corinthians ficou devendo 6 mil, ou seja, eles ainda reembolsam 6 mil. Então, imagine em 3 anos, você deixar da rastreabilidade do cartão corporativo para um centro de custos que você recebe esse dinheiro em espécie.
do qual quem comprova é você. Se você gastou ou não gastou. Qual foi a suspeita em relação ao centro de custos? Que estavam sendo utilizados em locais que não cumpriam o que estava estabelecido ali. Por exemplo, o Mini Mercado Oliveira, que teria o Corinthians contratado o Mini Mercado, não sei por que o presidente faz isso, mas teria contratado marmitas, 300, 400 marmitas no local, que era um mini mercado, né? Um lugar de mini mercado. Só que, o que acontece? Quando foi verificar o local, não tinha registro de funcionário, não sabia quem era o nome do funcionário, não tinha CAGED, o forno era um forno convencional, aquele que você tem na sua casa, não era industrial, não tinha estoque de produtos, não tinha nada, estoque de alimento, nada, absolutamente nada. E aí, o centro de custo tinha lá a comprovação que foi solicitada essas marmitas neste local. Só não tinha a prova que existia o serviço. Certo? Quem fez o serviço, ou quem entregou, ou supostamente entregou o serviço, não comprova que existia o serviço no seu estabelecimento. E isso é um dos casos. Tem outros casos que vocês terão conhecimento em breve, né? Que já foi detectado ali, que, né, o pessoal soltou a língua. Ninguém quer se envolver em problema dos outros, né? Então, vocês vão ter ciência ali que algumas pessoas já foram... teve oitiva, entre outras situações em que serviços teoricamente contratados ao Corinthians pelo presidente, pelo centro de custos, em espécie, não necessariamente tenham tido essa finalidade. Então, o centro de custos é mais ou menos isso, está na matéria, inclusive, do GE, né, sobre esse tipo de coisa. Coloca a matéria do Bruno Cassucci, meu. O craque da galera, da moral, né? O parceiro, o Bruno Cassucci, esse é gente boa, hein? Exatamente, tá aqui, ó. Cartões do Corinthians após Andrés Duílio também é denunciado pelo Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo ofereceu nesta segunda-feira denúncia contra o ex-presidente Duílio Monteiro Alves pelo crime de apropriação indébita. Tal qual aconteceu com também ex-presidente André Sanches. Duílio é acusado de utilizar o cartão de crédito do clube para compras pessoais durante sua gestão entre 21 e 23. De acordo com o promotor Cássio Concerino, responsável pelo caso, Duílio teve gastos custeados pelo clube em free shops, restaurantes, hotéis, salão de cabeleireiro, loja náutica, site de venda de roupas e outros estabelecimentos que não têm relação com o dia a dia do Corinthians. Segundo Concerino, as compras totalizaram R$41 mil, 42, né? Além da restituição deste valor, o promotor pede que o ex-presidente pague R$31 mil em indenização por danos morais. Também foi denunciado o ex-gerente financeiro, Roberto Gavioli, como já tinha acontecido no caso de André Sanches. Agora caberá ao juiz da vara criminal da Barra Funda de São Paulo decidir se aceita ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Vale lembrar que Duílio segue sendo investigado por manter negócios com empresa suspeita. É isso que eu estou falando para vocês, porque vocês não entenderam que a grande denúncia não é essa, de Duílio Monteiro Alves. Não, ok? Eles vão dizer que isso daí é só para cumprir o protocolo. É o protocolo inicial do Duílio. Duílio é o protocolo inicial. Eu vou entrar até na matéria para vocês lembrarem. A reportagem procurou o ex-presidente, mas ele não se manifestou sobre até a publicação. O Ministério Público ainda solicitou à Justiça uma série de medidas cautelares. Proibição de acesso a dependências, proibição de contato com testemunhas e dirigentes, suspensão do exercício de qualquer função associativa, especialmente cautelar de proibição de representação institucional com a proibição de participação de reuniões, negociações ou atos administrativos ligados ao clube. Na qualidade de conselheiro nato do CORE, objetiva-se vedar o denunciado que represente direta ou indiretamente o clube enquanto durar o processo. Você vê que há um aperfeiçoamento da peça, né? Proibido de viajar dentro do país sem autorização por mais de 5 dias. O pessoal, tô falando. Não vai ter pesca, não vai ter nada, não vai ter litoral dessa vez. McDonald's. Você gosta de McDonald's, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. É isso aí. Bom, de qualquer maneira, o que acontece? Na minha concepção, temos um aperfeiçoamento da peça processual. Por quê? Porque você consegue entender, pelo menos, a complexidade dos pedidos. Os pedidos começam e isso daí faz parte do direito, tá? Você tem uma primeira peça processual, você tem não que ele não seja experiente, mas esse é um caso notadamente mais recente do Ministério Público tendo acesso a partir das decisões do STF. Então você vai aperfeiçoando os pedidos processuais para que tenha a efetiva cautelar acolhida e tenha o efeito no processo da instrução probatória, que é exatamente a ausência completa, a proibição, neste caso, de representação institucional, que deveria também acometer ao André Sanches. O André Sanches tem ali a questão dos dirigentes, mas, de qualquer maneira, o aperfeiçoamento processual faz parte. Só para lembrar, o GE, diferentemente dos demais, lembraram a questão das empresas de fachada, que é exatamente esta situação aqui que eu estou falando do centro de custo, tá? Para quem não lembra da questão do centro de custo, é isso aqui, ó. De cerveja a remédio para ereção. Corinthians bancou gastos pessoais na gestão do Duílio Monteiro Alves. E aqui, dentre a questão do cartão corporativo do período, tem aqui, ó, os gastos são comprovados por notas e cupons fiscais aos quais o GE teve acesso. Inclusive, teve matéria sobre isso, ok? Matéria e foi questionado pelo Bruno Cassucci
à frente do Romeu Thomaz Júnior em uma entrevista coletiva, aquelas que antecederam ali o impeachment do Augusto Melo, do qual o presidente do Conselho defendeu o Duílio como se fosse um defensor público, um defensor particular, o que você entenda melhor. A lista de compras é variada, tendo cerveja, cigarro e até mesmo remédios para disfunção erétil. As contas de Duílio foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e Conselho de Orientação, assim como o Conselho Deliberativo sem ressalva. Os gastos para fins pessoais constam em relatório de despesas de declaração do Corinthians, com recibos de 26 de setembro a 31 de outubro. Então aqui, ó, esse era o período, era um mês, deu 1 mês e 5, né? Aqui, toda a despesa apresentada na planilha é justificada com nota fiscal ou cupom fiscal em anexo. E aqui eram as despesas, tá? Aqui, ó, tá vendo? Que geraram o valor final. Putz, é tanta despesa, tiraram o nome aqui do rapaz. Gerando aqui, ó, R$ 86.524 de despesas. O Corinthians tinha adiantado em espécie 80 mil. Sobrou 6,5 para o Corinthians devolver nessas notas que foram feitas aqui, ó. Ponto com, Morano Acessórios, Drogazil, São Paulo. Tinha tanta Drogazil aqui, ó. O pessoal só botou Drogazil. Isso é pro Corinthians? Sabe Deus, mas tá aqui. Estacionamento, Cote Adzur, Grupo Hortifruti. Olha quanto Hortifruti. Tinha alface pra caramba no Corinthians. Olha pra isso, rapaz. O presidente tava se preocupando com alface no Corinthians, ó. Grupo Fartura de Hortifruti. McDonald's. O cara gosta do McDonald's, pelo amor de Deus. Então, esse ponto aqui foi o que foi destacado naquele momento. Ok? E isso não está nessa denúncia. A denúncia mais pesada não aconteceu ainda. Ok? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.